pessoal, tudo bem? Eu sou Luana, sou nutricionista esportiva funcional e venho aqui hoje trazer um conteúdo em parceria com a Life Fit e o portal Antenados, com o objetivo de levar informações relevantes sobre a saúde para vocês, através do alimento, movimento e pensamento tratados por profissionais da área. Bom, hoje nós vamos falar de como uma alimentação mais natural vai melhorar a sua saúde. Então a gente deve priorizar sempre os alimentos de verdade, a comida in natura. E para isso a gente deve voltar lá nos nossos antepassados. Como era a alimentação antigamente? Essa alimentação era mais natural possível, não existiam essas doenças modernas que existem hoje. Então, a gente precisa lembrar dessa alimentação e tentar trazer isso o mais próximo da nossa realidade. Hoje em dia é muito comum os alimentos industrializados, as comidas processadas, ultraprocessadas. E o que são esses alimentos ultraprocessados? São os alimentos que, para aumentar a vida de prateleira, para serem comercializados, eles são adicionados corantes, conservantes, aditivos, gorduras ruins para aumentar a vida de prateleira, e isso tudo causa uma série de inflamações no nosso organismo. Eles não trazem nutrição, eles trazem apenas uma caloria e é uma caloria ruim. Então, a gente precisa evitar os alimentos ultraprocessados e priorizar os alimentos que são minimamente processados, que são os alimentos considerados alimentos in natura. Vamos falar de um exemplo prático. Por exemplo, um milho. O milho, quando ele é in natura, na espiga, ele é a comida de verdade, a comida natural. Quando ele é adicionado na latinha o sódio, ele é um milho em conserva, ele é um milho minimamente processado. Quando ele é um salgadinho de milho, que já adicionou corante, conservantes, alguns aditivos que a gente nem sabe quais são os nomes, ele se torna um alimento ultraprocessado, que é esse muito rico em açúcar, em glicose e muita gordura e muitos aditivos e tudo que vai fazer de ruim no nosso organismo, gerando uma grande inflamação. Então toda essa inflamação vindo desses alimentos industrializados vão causar todas essas doenças que a gente vê hoje, as doenças modernas, que são causadas então pelo acúmulo de alimentos errados no nosso organismo. E são elas: a síndrome metabólica, diabetes, resistência insulínica, obesidade, inflamação do trato gastrointestinal, disbiose, que é quando a gente tem um desequilíbrio da nossa flora intestinal, e isso também causa doenças, por exemplo, em deficiências de neurotransmissores, então podem causar problemas de ansiedade, de depressão. Então todas essas inflamações geradas por esses alimentos industrializados vão gerar várias doenças modernas, como diabetes, resistência à insulina, obesidade, inflamação no corpo, dores articulares, doenças cardiovasculares. No intestino nós temos vários problemas também relacionados à disbiose, que é quando a gente tem um desequilíbrio na nossa flora intestinal, e isso também vai gerar várias consequências de neurotransmissores também, podendo refletir até no aumento de ansiedade. Então veja bem, todo esse contexto alimentar, esse padrão alimentar, que a gente fala um padrão ocidental, é uma dieta muito inflamatória, é uma dieta que tem muito açúcar, muita gordura e muitos aditivos conservantes, que são os alimentos padronizados como ultraprocessados, os alimentos industrializados. Então, como a gente vai reverter isso? A gente vai adotar então 4 passos para a gente conseguir melhorar o nosso padrão alimentar, melhorando assim a nossa qualidade de vida, promovendo mais longevidade, mais saúde, mais energia, mais disposição. Então são eles os 4 passos. Primeiro, a gente deve evitar então açúcar, farinha e alimentos industrializados. O açúcar, alimentos que contêm muito açúcar, eles dão um pico muito grande de glicose no nosso organismo.
e rapidamente o que sobe muito rápido, ele vai despencar e vai causar uma fome também muito rápida. Então a gente costuma falar que isso é um ciclo vicioso. Quanto mais alimentos com muito açúcar você come, mais fome você vai ter. Então, em segundo lugar, a gente vai priorizar então o consumo de vegetais. A gente vai aumentar esse consumo de vegetais na nossa dieta, que além de todos os micronutrientes que eles possuem, eles também são reguladores, possuem fibras que vão dar mais saciedade, vão contribuir muito para a nossa saciedade e mais a nossa flora intestinal também vai se beneficiar com essas fibras. Em terceiro lugar, a gente não deve temer a gordura natural presente nos alimentos. A gente sim deve temer aquela gordura que é adicionada na indústria. A que está presente nos alimentos podem estar com moderação, porque elas têm funções também interessantes no nosso organismo. E em quarto lugar, a gente vai dar atenção ao nosso corpo, aos sinais e sintomas que ele apresenta. A gente precisa ficar atento, por exemplo, a uma queda de cabelo, a uma queda de energia, uma dificuldade de levantar pela manhã, a uma dor que você tem no corpo, uma dor articular. O que isso pode estar representando? Isso tem a ver com o meu padrão alimentar? Eu costumo falar muito em consulta que a gente deve comparar o alimento como um combustível. É como você tem um carro. Qual é o combustível que você coloca no seu veículo, no seu carro? Se for um combustível de ruim qualidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai dar sinais, ele vai começar a pifar, ele vai dar sinais que algo de estranho está acontecendo ali. É a mesma coisa com o nosso corpo. A comida, o nosso combustível, qual é o tipo de alimento que você está levando para o seu corpo? Ele está te nutrindo? Ele está te trazendo benefícios nutricionais? Ou ele está apenas matando a sua fome, te dando calorias que são ainda calorias inflamatórias para o seu corpo? Então pense sempre nisso na hora que você for fazer a sua compra e for planejar as suas refeições. Então uma comida que ela é industrializada, normalmente a indústria coloca mais substâncias para suprir um sabor que naturalmente ele já não tem, para suprir alguma carência nutricional que também naturalmente ele já não tem, para colocar um aroma que naturalmente ele já perdeu, porque ele não é uma comida natural, e com isso ele quer te ter como cliente com aquelas embalagens e ele quer fazer com que você compre cada vez mais, porque como eu falei, é um ciclo vicioso. Quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. É só você pensar então em comer da forma mais natural possível. Sobremesas, o que vem da natureza. As frutas são as grandes guloseimas da natureza. Então, como a indústria adiciona no mesmo alimento muita gordura e muito açúcar, se você pensar na natureza, não é assim com o alimento. Normalmente uma fruta, por exemplo, um abacate, ele tem muita gordura boa, mas ele tem pouco carboidrato. Então, pessoal, só depende de você querer melhorar o seu padrão alimentar, você se planejar, se organizar e fazer isso acontecer. Entender que isso vai ser muito bom para a sua saúde, que o seu corpo vai responder de uma forma melhor, que você vai ter a sua saúde otimizada, que você vai melhorar o seu padrão alimentar pensando numa melhora da sua saúde. E tudo isso depende de um planejamento, de uma organização. Se você não tem tempo de fazer, existem várias opções que podem fazer isso. Você pode fazer escolhas certas em um restaurante. Se você aprende o que você deve comer, em qualquer lugar você consegue se alimentar da maneira correta. E é assim, pessoal, que a longo prazo, repetindo dia após dia o que você aprendeu agora nesse conteúdo de comer a comida de verdade, que você vai se beneficiar e você vai ter uma resposta muito boa em relação ao seu corpo, em relação à sua saúde, e tudo vai funcionar muito melhor. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção e fazerem os 4 passos que eu falei aqui nesse vídeo, o primeiro, evitar açúcares, farinhas e comidas industrializadas. O segundo passo, comer mais vegetais, incluir mais vegetais na sua dieta. O terceiro, não temer a gordura natural presente dos alimentos. E o quarto passo, escutar os sinais que o seu corpo apresenta.
você vai ter um grande sucesso aí na promoção da sua saúde e tudo vai correr bem. Então, fazendo isso dia após dia, mantendo esse hábito rotineiro conforme o que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que a sua saúde vai responder da melhor maneira possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.